Senhor Jesus lhe deu uma ordem para a sua igreja, dizendo: ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e se arrepender será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. A Bíblia diz que a condenação é essa: que Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu não vim convidar você aqui para participar de uma religião, não vim convidar você aqui para ser evangélico, nem para ser católico, nem para ser judeu, nem para ser espírita, porque nenhuma religião pode salvar você. Ser evangélico não salva você, ser católico não salva você. A única coisa que salva o homem é Jesus Cristo. É quando o homem se arrepende de seus pecados e se converte a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia, que nós vamos ler um texto da palavra de Deus. Jesus disse que bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. Bem-aventurados são os que leem a palavra de Deus. Mas bem-aventurado ainda são aqueles que praticam a palavra de Deus. João, capítulo 3, o Evangelho de Jesus Cristo diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe disso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falar das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Essas palavras que eu li não são palavras do pastor, não são a palavra do padre, não são palavras de uma religião, mas palavras do Senhor Jesus Cristo. Esse texto que eu li fala de um encontro que houve entre o homem e Jesus Cristo. Toda vez que um homem, que a mulher tem um encontro com Cristo Jesus, a sua vida não fica do mesmo jeito, nem da mesma maneira. Você pode ter um encontro com uma religião, você pode ter um encontro com o esporte, você pode ter um encontro com a cultura, com a filosofia, e apenas os seus hábitos podem mudar. Mas aquele que tem um encontro com Jesus Cristo, ele tem os seus pecados perdoados e ele é liberto, se ele permitir que a verdade de Deus entre no seu coração. Porque está escrito em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz aqui onde eu li, em João 3, que esse homem que teve um encontro com Jesus, ele resolveu se encontrar com Jesus de noite. Por que será que ele foi encontrar com Jesus de noite? A Bíblia diz que o nome desse homem era Nicodemos. Vocês sabem quem era Nicodemos? Nicodemos era o juiz do Supremo Tribunal Federal de Israel. Era um homem conhecedor da lei, era um homem que julgava se as pessoas andavam corretamente ou não. Nicodemos era um religioso. Nicodemos, ele era um homem que ia para o templo. Nicodemos era um homem que oferecia sacrifício. Nicodemos era um homem que dava dízimo. Nicodemos tinha uma religião. Nicodemos era devoto. Nicodemos julgava se as pessoas estavam certas ou erradas, se estavam cumprindo a lei de Deus e a lei civil corretamente ou não. Ele era um juiz. No meio em que Nicodemos vivia, era um meio que tinha fariseus, era um meio que tinha sacerdotes, era um meio que tinha líderes religiosos, era um meio da Suprema Corte de Israel, e era um meio em que muitas dessas pessoas não gostavam de Jesus, não aceitavam os mandamentos de Jesus, não recebiam os mandamentos de Jesus. Mas Nicodemos via o que Jesus fazia e recebia no seu coração e cria no que Jesus fazia. Louvado seja Deus. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, tem muitas pessoas que creem na palavra de Deus, tem muitas pessoas que creem no que Jesus já fez, porém ainda não permitiu nascer de novo, ainda não se converteu a Ele. Muitas pessoas dizem assim: ah, mas eu creio em Deus, eu tenho muita fé em Deus, eu sou devoto, eu tenho uma religião. Aleluia. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não pertence à religião evangélica, não é propriedade de religião evangélica. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não é propriedade de religião católica, não é propriedade de nenhuma denominação. Tudo que está escrito nas Escrituras é para aviso nosso. E a Bíblia diz que passará os céus e a terra,
mas a palavra de Deus não há de passar. Então a Bíblia, a palavra de Deus, não tem nada a ver com religião católica, nem religião evangélica. A palavra de Deus está escrito para todo ser humano que crê nele e que receber a palavra dele no seu coração. Ser católico não vai salvar você, ser evangélico não vai salvar você, as boas obras não vai salvar o homem, porque todo homem nasceu condenado para ir para o inferno e necessita de um Salvador, necessita aceitar e receber o que Jesus fez na cruz por nós. Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Seus amigos não aceitavam o ensinamento de Jesus. O convívio em que Nicodemos vivia não aceitava os ensinamentos de Cristo. Por quê? Porque os ensinamentos de Jesus é totalmente diferente do ensinamento da religião. O ensinamento de Jesus é totalmente um ensinamento diferente do ensinamento do homem. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para salvar e buscar todo aquele que se havia perdido. Vocês sabem quem é que se encontrava perdido? Você sabe quem é que está perdido? O homem que rejeita o sacrifício de Jesus, que rejeita o evangelho de Jesus. Pois bem, Nicodemos vai se encontrar com Jesus de noite. Talvez não queria ser visto. Talvez não queria que seus amigos vissem ele tendo encontro com um homem no qual os seus amigos o rejeitavam. E a Bíblia diz que quando Nicodemos viu Jesus, Nicodemos disse: Mestre, nós sabemos que tu vieste de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Vocês percebem aqui que Nicodemos cria em Jesus, que Nicodemos recebia, acreditava que ele era vindo de Deus. Você sabe qual foi a resposta que Jesus Cristo deu a Nicodemos? Vocês sabem qual foi? Jesus Cristo disse a Nicodemos: Nicodemos, uma coisa eu tenho a te dizer, Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. De que adiantou a religião de Nicodemos? De que adiantou os sacrifícios de Nicodemos? De que adiantou a ida do Nicodemos no templo? De que adiantou os dízimos que Nicodemos dava para o sacerdote? Glória a Deus! Glória a Deus para sempre! Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre! Nicodemos ficou com a cabeça batendo, deu um nó na cabeça de Nicodemos, quando ele ouviu Jesus dizer que ele estava fora do reino de Deus, se ele não nascesse outra vez. Sabe o que Jesus estava dizendo? Nicodemos, a sua religião não serve para nada para salvar a sua alma. Nicodemos, a sua ida ao templo não serve para salvar a sua alma. Nicodemos, o seu dízimo não salva a sua alma. Nicodemos, as suas obras não salvam a sua alma. Nicodemos, o seu conhecimento jurídico e civil não salva a sua alma. Tem muita gente enganada. Tem muita gente enganada e caminhando para o inferno, achando que a sua religião vai lhe salvar, achando que porque é uma boa pessoa será salvo por causa disso. Não! A Bíblia diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Aleluia! Então Nicodemos, quando escutou Jesus dizer isso, que eles precisavam nascer de novo, ele precisava começar de novo, ele precisava ter uma nova vida. Nicodemos perguntou para Jesus: como pode ser isso? Como pode um homem sendo velho entrar no ventre da mãe e nascer outra vez?
Glória a Deus. Jesus disse a Nicodemos: você é um juiz, você é um príncipe, você é um conhecedor da lei, você é um religioso, você anda com os sacerdotes, mas você não entende essas coisas. Glória a Deus. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava querendo dizer para Nicodemos da situação no qual o homem nasceu. Jesus estava querendo falar para Nicodemos da situação humana caída em que toda geração se encontrava e se encontra. Glória a Deus. Quando Deus criou o homem do pó da terra, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, em Gênesis, lá no Éden, para que você compreenda qual é a situação que o homem está, qual é a situação, por que Jesus Cristo veio. A Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra. Deus fez um boneco de barro, soprou nos narizes desse boneco, e o homem começou agora a ser alma vivente, tornou-se um ser humano. Deus fez esse homem chamado Adão, dormiu um sono profundo, e da costela desse homem Deus fez a mulher e deu para Adão de presente, para ser a companheira de Adão, para ser a disjuntora de Adão. E a Bíblia diz que todos os dias Deus descia do céu e conversava com Adão. A Bíblia diz que todos os dias Deus conversava com Adão, tinha comunhão com Adão. Aleluia, louvado seja Deus. A gente vê muitas pessoas dizendo: eu nasci católico e vou morrer católico. A gente vê muita gente dizendo: eu nasci evangélico e vou morrer evangélico. Para você ir para o inferno, qualquer religião serve, porque nenhuma religião vai salvar você. Muita gente diz assim: louvado seja Deus, eu pertenço à religião tal, pertenço à religião X, porque é desde o começo do mundo. Não é. Se você lê a Bíblia, quando a gente lê o livro do Gênesis, quando a gente lê o livro da criação, a gente vê que só existia Adão, só existia Eva, e Deus falando com Adão e Eva. Adão e Eva não tinha pastor, Adão e Eva não tinha padre, Adão e Eva não tinha imagem feita de barro, Adão e Eva não tinha crucifixo, Adão e Eva não tinha templo, Adão e Eva não tinha altar, Adão e Eva não fazia sacrifício. Louvado seja Deus. Mas Deus tinha comunhão com essa criatura chamada Adão e Eva. Por quê? Porque eles eram obedientes à palavra de Deus. Eles eram obedientes ao Criador. Infelizmente hoje a gente vê evangélicos sendo escravos de pastores e das suas religiões, das suas tradições e dos seus costumes. A gente vê católicos sendo escravos dos padres, das suas religiões e dos seus costumes. A gente não vê Adão e Eva com a religião. A gente vê Adão e Eva no princípio, quando eles não tinham pecado, tendo comunhão com Deus. Sabe o que é que eles eram obedientes? A palavra, o verbo. João 1, a Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Apareceu o diabo no jardim do Éden. Então pare com essa conversa de dizer que a sua religião é desde o princípio, desde o começo do mundo. Não é. Religião começou um dia desse. Quem inventou religião foi Satanás. Quem inventou religião foi o diabo. Jesus Cristo providenciou para nós a sua palavra. A palavra de Deus não é religião. A palavra de Deus não é tradição. A palavra de Deus não é rituais.
A palavra de Deus é o próprio Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. Adão e Eva viviam no paraíso, tendo comunhão com Deus. Qual é a religião deles? Qual era a religião que eles tinham? Fala para mim, qual era a religião de Adão e Eva? Fala para mim, qual é a religião de Deus? Deus não tem religião. Deus enviou o seu Filho ao mundo para pagar a nossa dívida, para pagar a dívida do pecador na cruz do Calvário. Então pare de se iludir. O que nós precisamos, o que você precisa é se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida para Jesus Cristo, receber Jesus Cristo como seu único intercessor entre Deus e os homens. A Bíblia diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens. Maria não pode ouvir você, não pode interceder a Deus por você, porque Maria também foi descendente de Adão e Eva, também pecou e também foi uma criatura, mas que ela foi temente a Deus, está morta debaixo do chão, não foi assunto aos céus como os padres dizem, não foi. Somente Jesus Cristo subiu ao céu, ressuscitado ao terceiro dia. O restante das criaturas estão debaixo do chão, esperando o dia do juízo, esperando o dia da ressurreição, para poder entrar no céu. Apareceu o diabo, falou para Eva: Eva, o que foi que Deus disse para você, Eva? O que foi que Deus falou para você, Eva? Para você não tocar no fruto que está no meio do jardim? Por isso que a Bíblia diz assim: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Infelizmente a gente está vivendo uma época, e há muito tempo que é assim, em que as pessoas estão seguindo os padres, seguindo os pastores. Cada pessoa aqui tem uma religião, ou um é católico, o outro é evangélico, o outro se diz judeu, o outro é macumbeiro, o outro é feiticeiro. E eu quero dizer para você, baseado na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, todo aquele que quiser salvar a sua vida, Jesus disse, vai ter que perder ela. Como é que o homem vai perder a sua vida? Deixando de viver para si e vivendo para Deus, recebendo a palavra de Deus na sua vida. Deus havia falado para Adão e Eva: de todos os frutos que tem no meio do jardim, vocês podem comer, mas do fruto que está no meio do jardim, vocês não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Sabe o que aconteceu? O diabo aparecendo para Eva, falou para Eva, enganou Eva, disse para Eva: Eva, você pode comer. Eva, você vai ser igual a Deus, Eva, conhecendo o bem e o mal. Você pode comer que você não vai morrer. Deus falou: não comam, senão vocês vão morrer. O diabo apareceu para ela e disse: coma que você não vai morrer. Quem é que você vai seguir? Você vai seguir o ensinamento católico ou vai seguir o ensinamento de Jesus? A quem que você vai seguir? Você vai seguir o ensinamento da igreja evangélica ou vai seguir a Jesus Cristo? Quem que você vai seguir? O pastor, o padre ou a Jesus? Evangelho não é brincadeira. Evangelho não é para agradar ninguém. Evangelho é para salvar a alma do homem. Jesus disse assim: assim como perseguiram e me aborreceram a mim, vão perseguir e aborrecer vocês também. Louvado seja Deus. Sabe o que Eva fez? Eva deixou de crer na palavra de Jesus. Eva deixou de crer na ordenança de Deus, no mandamento de Deus, e obedeceu a palavra de Satanás, e comeu daquele fruto. Sabe o que a Bíblia diz que aconteceu?
A Bíblia diz que foram abertos os olhos dela. Os dois viviam no paraíso e não se envergonhavam. Não tinham religião, não tinham padre, não tinha pastor, não tinha estátua, não tinha crucifixo, nem Bíblia eles tinham, mas tinham o verbo, a palavra falada, que é Jesus Cristo, a ordenança de Deus. Quando ela pecou, ela perdeu a comunhão com Deus. Quando Adão, sendo enganado também pela sua mulher, comeu daquele fruto desobedecendo a Deus, pecou contra Deus. Deus foi lá, no outro dia, e falou: Adão, Adão, onde é que você está, Adão? E Adão disse: Senhor, eu estou escondido. Adão, percebendo que estava nu, fez para si roupas de folhas de figueira para cobrir a sua nudez, a sua vergonha. Glória a Deus. E Deus disse: onde é que você está, Adão? Ele disse: Senhor, eu estou escondido, porque eu estou nu, Senhor, pequei contra ti. Glória a Deus. Houve uma sentença. Deus sentenciou, puniu Adão e puniu Eva. Eles foram expulsos do jardim do Éden, perderam a comunhão com Deus e passaram agora a morrer. Tiveram tempo de vida na terra limitados e contados por Deus, por causa da consequência do seu pecado, por causa da consequência da desobediência do mandamento de Deus, da palavra de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não tem nenhuma senhora no céu, não tem nenhum trono para a senhora no céu. A Bíblia diz que só existe um Deus, só existe um trono, e só existe um Senhor, e só existe um Salvador. Pois bem, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus não passou a mão na cabeça de Adão, Deus não passou a mão na cabeça de Eva. Eles foram expulsos do paraíso e vieram a morrer fisicamente e também morrer espiritualmente, porque a Bíblia diz que por um único homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos condenados para ir para o inferno. É por isso que nós não dependemos de uma religião para ser salvo. Não depende de um padre para ser salvo. Não depende de um pastor para ser salvo. Não depende de um sacrifício para ser salvo. Não depende de ser evangélico para ser salvo. Nem tampouco católico. Depende, sabe de quê? Receber o advogado Jesus Cristo, recebeu o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, porque a Bíblia diz que na cruz do Calvário Ele levou a nossa dívida, pagando na cruz, levando consigo os nossos pecados. Todos pecaram. Maria pecou, os apóstolos pecaram, todos pecaram. O pecado do homem, ou seja, a natureza pecaminosa e caída do homem está no seu sangue, está no sangue do homem. Não tem nada que você possa fazer para escapar da sua natureza pecaminosa e caída, a não ser nascer de novo. Foi o que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você é religioso. Nicodemos, você vai para o templo, dá dízimo, faz sacrifício, vai para o altar, faz tudo. Mas isso não perdoa o pecado de ninguém. Não limpa o pecado de ninguém.
A única coisa que nos limpa o nosso pecado é o sangue de Jesus. A Bíblia diz assim que com o coração se crê e com sua boca se confessa para a salvação. O que é necessário fazer para a gente escapar da condenação, do fogo do inferno? Primeiro lugar, ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, receber a palavra de Deus. Aleluia. Se arrepender. Porque a lei de Deus é que mostra o nosso pecado. É o que Jesus ensinou, é o que Deus ensinou, que mostra o nosso pecado. Tem muita gente querendo se justificar diante de Deus, dizendo assim: olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não adultério, sou esposo de uma só mulher, sou mulher de um só homem, pago minhas contas em dias, sou uma pessoa honrada e digna na sociedade. Mas você está esquecendo de uma coisa: você nasceu pecador. É a nossa natureza caída, descendente lá de Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. Ninguém justo. Louvado seja Deus para sempre. Nenhum justo. Foi por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muita gente também está dizendo: mas eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Aí a palavra do Senhor diz assim: você acredita em Deus? Faz bem. Também os demônios creem em Deus e estremecem. Somente acreditar em Deus não salva você. Aleluia. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus por Maria, ninguém vai a Deus por Padre Cícero, e nem por nenhuma imagem, e nem por nenhuma outra criatura, ou homem ou religião. É Jesus a ponte entre Deus e os homens. Glória a Deus. Deus viu a situação do homem e da mulher. Cada dia que passava, o pecado se multiplicava. Os primeiros filhos de Adão e Eva, um matou o outro. Primeiro filho, primeiros dois irmãos da terra, Caim matou Abel, por causa de inveja, por causa de ciúme, porque Deus havia recebido a oferta de um e rejeitado a oferta do outro. O pecado se multiplicou, de forma que Deus resolveu destruir a primeira geração. Deus resolveu matar, acabar com a primeira geração, a geração de Noé. A Bíblia diz que Deus falou com Noé dizendo: Noé, construa uma arca, Noé. Entra na arca você, a sua família e os animais. Noé construiu uma arca porque Deus mandou. Noé passou a cerca de 100 anos construindo a arca. Quando a arca estava pronta, Deus falou para Noé entrar nessa arca com os animais e a sua família. Toda aquela geração seria morta, homens, mulheres, crianças. Mas Noé estava construindo a arca. Quem perguntava a Noé o que ele estava fazendo, ele dizia: olha, Deus falou que vai destruir todo mundo. Deus falou que vai destruir essa terra com dilúvio. Serão 40 dias e 40 noites de chuva. Mas sabe o que acontecia? Queriam saber de cachaça, queriam saber de macumba, queriam saber de prostituição, queriam saber de adultério, queriam saber de esporte, queriam saber das coisas mundanas, mas não queriam entrar na arca.
não queria entrar pelo caminho que Jesus havia providenciado. O meio de escape é a obediência à palavra de Deus. E a Bíblia diz hoje para nós: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como é que o homem vai escapar do fogo do inferno? Rezando para Maria? Rezando para Padre Cícero? Rezando para uma criatura que já morreu e que não é Deus, não pode ouvir você? Como é que vai escapar da condenação? Dando dízimo para o pastor? Comprando imagem do padre? Oferecendo sacrifício? Dando cesta básica? Nada que nós façamos pode limpar o nosso pecado e fazer a gente escapar do inferno, a não ser reconhecer quem nós somos e receber Jesus Cristo na nossa vida como único Senhor e advogado. Acreditar no sacrifício que Ele fez, sem ser dependente de religião nenhuma, pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé verdadeira, direcionada a Jesus Cristo. Fé fora da palavra de Deus é uma fé falsa. Fé que peca contra Deus é uma fé falsa. Noé entrou na arca. Deus falou: entra, Noé, fecha a porta. Deus fechou a porta. Noé fechou a porta. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Aleluia. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Começou a chover. E as pessoas começaram a acreditar. Porque Deus havia enviado o juízo, a sentença para aquela geração. E sabe qual foi o resultado? Sabe qual foi o resultado? Apenas 8 pessoas escaparam daquela grande destruição. Todos morreram afogados. Todos. A Bíblia diz que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro que não tem arrependimento nem salvação. Deus mandou os profetas, porque após Noé sair daquela arca com os animais, Noé começou a multiplicar sobre a terra. Mas mesmo assim, o pecado ainda estava lá. Por que foi que Deus salvou Noé daquela destruição? Porque Noé não tinha pecado? Não. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador não depende de uma religião, não depende de um lugar, não depende de um templo. O verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador não depende de uma imagem feita de gesso nem de barro, porque a Bíblia diz que isso é maldição diante de Deus. Glória a Deus para sempre. O pecado mais uma vez se multiplicou sobre a face da terra. O pecado se multiplicou tanto que a Bíblia diz que haviam duas cidades, por nome de Sodoma e Gomorra. Essas duas cidades, por nome de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que o pecado deles era um tanto, a abominação deles era um tanto, que a Bíblia diz que a maioria dos moradores de Sodoma e Gomorra era gay. E sabe o que a Bíblia diz sobre isso? No livro de Levítico a Bíblia diz: não se deitarás homem com homem como se fosse mulher, porque isso é abominação diante de Deus. Não se deitarás mulher com mulher como se fosse homem, porque isso é abominação diante de Deus. Deus está pronto para salvar por meio de Jesus Cristo. É o homem que não quer ser temente à palavra dele, aos ensinamentos dele. Jesus está dizendo: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma.
Isaías 59, a Bíblia diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para salvar, nem os seus ouvidos tampados para ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aleluia. Deus mandou os profetas para pregar, para anunciar, e as pessoas rejeitavam a mensagem de Deus. Todos os profetas que Deus mandou, os homens matavam. Deus providenciou o meio do homem ter comunhão com Deus outra vez, porque a comunhão que o homem tinha foi perdida lá no jardim do Éden, por causa da desobediência de Adão e Eva. O que foi que Deus fez? Deus estabeleceu que o homem fizesse sacrifícios. Deus estabeleceu que o homem fizesse um altar e em cima desse altar matasse um animal. Como isso era feito? Era escolhido um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mancha, e esse cordeiro era morto e colocado fogo sobre o altar, simbolizando que aquele animal estava levando a culpa do pecador, estava morrendo no lugar do homem, no lugar do pecador. Deus estabeleceu isso. Isso era um símbolo do que Jesus Cristo ia fazer por nós centenas e centenas de anos depois. E muitos anos ficou assim. O ser humano tinha que ter um sacerdote. Pega essa água aí. Glória a Deus. Há muitos anos foi assim. No princípio não foi assim. O sacrifício, o altar, o sacerdote foi criado por causa do pecado do homem. No princípio não foi assim. Adão não tinha sacerdote nem precisava de sacrifício, porque tinha comunhão com Deus. Você sabe, quando o homem recebe Jesus, ele não precisa mais de uma religião. Não precisa. Quando o homem recebe Jesus, ele não precisa mais de um altar, nem de sacerdote. Porque não existe mais sacerdote, não existe mais altar, não existe mais templo como casa de Deus. A Bíblia diz que Deus, o Criador, não habita em templo feito por mão de homem. A Bíblia diz que o homem é o templo do Espírito Santo. Então, antigamente, por causa do pecado, foi estabelecido que o homem oferecesse um sacrifício. E quando Jesus Cristo vem, Jesus se apresenta para os fariseus, para os sacerdotes. Quem são os sacerdotes hoje? Os padres e os que se dizem ser pastor são os que se acham sacerdote hoje. E ficam os padres enganando vocês, e ficam os falsos pastores enganando vocês, dizendo que vocês têm que ter uma religião, que você tem que ter uma liderança. Não, amigo, você precisa ter Jesus Cristo. Você precisa receber Jesus, confessar os seus pecados, nascer de novo. Aí você recebe vida eterna. O sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz foi completo. A morte de Jesus Cristo na cruz foi completa. Ele não deixou nada para a gente fazer depois, a não ser crer e receber Ele. E em gratidão obedecemos a palavra, em gratidão a Ele. Glória a Deus para todo sempre. Jesus Cristo vem. E Jesus Cristo começou a pregar o Evangelho do Reino de Deus. E a primeira pregação de Jesus Cristo foi: arrependei-vos e crede no Evangelho, para que seja apagado os vossos pecados e o vosso nome escrito no livro da vida.
Porque a Bíblia diz assim, no livro de Apocalipse, que todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Depois que morrer, não adianta a sua família encomendar ao padre uma missa de 7º dia, porque isso é engano do diabo. Não existe missa de 7º dia, não existe fogo de purgatório. Isso é mentira de padre, isso é engano religioso. A Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Não tem como a criatura purgar no fogo. A única coisa que purifica o pecado do homem é o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Jesus Cristo veio, anunciou o reino de Deus, anunciou o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho não é comércio, o Evangelho não é política, o Evangelho não é religião, o Evangelho não é denominação católica ou evangélica, não. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para todo aquele que crê. Não tem que participar de religião nenhuma, é para todo aquele que crê. Quem crê em Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo, recebe nova vida, recebe salvação, ponto final. Jesus Cristo foi para o templo dos judeus, na época da lei, na época ainda que era necessário oferecer sacrifícios de um cordeiro, porque o verdadeiro cordeiro que veio do céu ainda não tinha sido morto. Aí Jesus Cristo chegou no templo e disse: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês não precisam mais de cordeiro, não precisam mais oferecer sacrifício. Eu sou a luz do mundo, não precisa acender mais luz. Casse sal no templo. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer da minha carne tem vida eterna. Está em Cristo. Comer a carne de Jesus é estar em Cristo. Jesus chegou no templo e disse: derrube esse templo. Sabe por que Jesus mandou derrubar o templo? Você sabe por que Jesus chegou no templo e mandou derrubar o templo? Porque os religiosos da época eram igual aos católicos de hoje. Os religiosos da época eram igual aos evangélicos de hoje. Só sabia adorar a Deus no templo. Se você disser a um pastor que vai servir a Deus em casa, ele fala que não pode, está errado. Sabe por quê? Por causa do seu dinheiro. Esses filhos de Satanás desprezam a graça de Jesus, desprezam o sacrifício de Jesus, para prender você em um lugar, em um ambiente, em um sacrifício. Derrubem esse templo. Aí eles disseram: como assim esse templo? Esse templo foi construído em muitos e muitos anos. Esse templo é o lugar que nós adoramos a Deus. Aleluia. Aí Jesus disse: Deus não habita em templo. Templo católico não é a casa de Deus. Templo evangélico não é a casa de Deus. Até quando vocês vão ser cegos espirituais, que vão ser dependentes de um padre, ou de um pastor, de uma estátua, deixando de crer no Deus Espírito, Deus vivo? Jesus disse: olha, depois de 3 dias, eu vou reconstruir o verdadeiro templo, que é o corpo do homem, que é o meu corpo. Sabe o que disseram? Mata Jesus. Vamos matar Jesus. Foi o que disseram. Vamos matar Jesus. Vamos crucificar Jesus. Jesus está contra a lei, Jesus está contra o Estado, Jesus está contra a nossa tradição e o nosso costume. Então Jesus falou para aquele povo: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras,
porque vocês cuidassem nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Portanto, vocês querem me matar. Eles disseram: nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos de Satanás, porque vocês querem me matar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Crucificaram Jesus, pegaram Jesus, rejeitaram a palavra de Jesus e crucificaram Jesus. Você sabe quem foi que matou Jesus? O nosso pecado. Você sabe quem foi que matou Jesus? O pecado do homem. Você sabe quem crucificou Jesus? Os religiosos, os sacerdotes da época, os líderes religiosos da época, que rejeitaram a palavra de Jesus e crucificaram Jesus. Jesus passou a vida inteira falando sobre o reino de Deus. Jesus ressuscitou os mortos. Jesus deu vista ao cego, curou o aleijado, fez o mudo falar, expulsou demônios. As multidões seguiam Jesus por causa de interesse. De um certo dia, Jesus multiplicou pães e peixe e alimentou uma grande multidão. No outro dia, a multidão estava maior do que a primeira. Jesus parou, olhou para trás e disse: por que vocês estão me seguindo? Qual é o propósito de vocês estarem me seguindo? Aquele que não for capaz de perder a sua própria vida por amor de mim, não é digno de mim. As pessoas são interesseiras. A Bíblia diz que religião é uma causa de grande lucro. São interesseiras. Mas Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus não está interessado na sua terra, nem na sua fazenda. Você sabe quem é que quer o seu dinheiro? O pastor. Você sabe quem é que quer o seu dinheiro? O padre. O comércio, a indústria, o mundo quer o seu dinheiro. Mas Deus não está interessado no seu dinheiro. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Deus está interessado na sua alma e no seu corpo. Entregue a Ele. Não tem diferença. Católico e evangélico é a mesma coisa. Não tem diferença. Não vai adiantar você deixar de ser católico para ser evangélico. Não vai adiantar você deixar de ser evangélico para ser católico. O que vai adiantar é você deixar a religião para entregar a tua alma e o teu corpo para Jesus. Louvado seja Deus. Jesus estava na cruz, sendo crucificado, no meio de dois bandidos, no meio de dois ladrões. Jesus estava no meio. O da esquerda era um bandido, o da direita era outro bandido. Sabe o que é que Jesus disse? Eu não vim para os bonzinhos, eu vim para os pecadores, eu vim para aqueles que necessitam de cura. O da esquerda disse para Jesus: Jesus, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti e a nós. Salvou a tanta gente e não pode salvar a si mesmo. O da direita, quando escutou isso, disse: cala a tua boca, nós estamos aqui porque nós merecemos. Esse nada fez para que fosse julgado e condenado. O bandido da direita, no seu estado de morte, já condenado à morte, sentenciado à morte, pregado na cruz juntamente com Jesus, olhou para Jesus e disse assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual era a religião do bandido? Qual era a religião daquele bandido da direita que estava sendo crucificado ao lado de Jesus? Nenhuma. Ele era um bandido da pior espécie.
Mas no seu momento de morte, no seu momento de reflexão, ele olha para Jesus e diz: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, lembra-te de mim, perdoa os meus pecados, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. E a Bíblia diz que Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi isso que Jesus falou para ele. Aleluia. O que fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Recebe o sacrifício de Jesus na sua vida. Creia que Ele pagou pela sua dívida. Receba o Espírito Santo. Glória a Deus. Quando Jesus olhou para o céu e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado, tudo está terminado, tudo está pago. Sabe o que aconteceu? Jesus, que passou a vida inteira dizendo para aqueles sacerdotes, dizendo para o padre da época, dizendo para o pastor da época: deixa a religião e venham a mim. Eles não queriam. Sabe por que os sacerdotes não quiseram deixar a religião para seguir Jesus? Sabe por que os líderes religiosos não quiseram deixar a religião para seguir Jesus? Porque eles estavam coloreados com a política, com o Estado, com os prazeres do mundo, com o dinheiro. E a Bíblia diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Você está pensando que a pregação do evangélico é convidar alguém para ir para uma igreja? Não é. A pregação do evangelho não é convidar ninguém para ir para religião nenhuma. A pregação do evangelho é: se arrependa de seus pecados, tenha uma nova vida em Cristo, viva para Cristo. Não é viver para o padre, nem para o pastor, nem com cargos, nem sacrifícios de religião. É nascer de novo, nascer da palavra de Deus, aprender tudo do Espírito Santo. Quando Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está terminado, tudo está concluído. Sabe o que aconteceu? As pedras se racharam no meio. O templo, que tinha uma cortina que separava o lugar dos sacerdotes, do sumo sacerdote, dos pecadores, rasgou-se no meio. Jesus falou e o povo não creu. Quando Jesus morreu, o próprio Deus rasgou, tirou a separação que havia entre o homem e Deus. Agora você não depende de ser evangélico, você não precisa ser evangélico, não precisa ser católico, não depende de sacrifício. Agora você precisa da palavra de Deus, se arrepender e crer em Jesus Cristo. Acabou. Não tem mais sacerdote, não tem mais templo, não tem mais altar, não tem mais sacrifício. Agora é por meio de Jesus Cristo. Jesus, quando morreu, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, com grande poder e grande glória, e disse: todo poder foi me entregue nos céus e na terra. Todo poder. Não tem poder para pastor, para padre, para Maria, para ninguém. Todo poder pertence a Jesus, e Ele dá dom a quem Ele quer. A igreja não salva ninguém, nem a igreja verdadeira de Cristo salva ninguém. A autoridade que Jesus Cristo deu à igreja foi: prega o evangelho. O que é evangelho? É a boa notícia. Qual é a boa notícia? Vocês agora são livres, vocês agora são libertos pelo poder do sacrifício de Jesus. Se arrependam, creia.
Um certo jovem chegou para Jesus e falou: Jesus, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que é que eu tenho que fazer para ser salvo, Jesus? Porque não existe fogo de purgatório, não existe missa de sétimo dia, não existe sacerdote, não existe mais sacrifício, não existe mais altar, não existe mais templo como casa de Deus. O que é que o homem precisa agora? Ter fé no sacrifício de Jesus, receber o sacrifício de Jesus na sua vida, crer com seu coração e confessar com a sua boca. Mas não é confessar o padre, nem confessar o pastor, porque o pastor é um pecador, o padre é outro pecador. É confessar Jesus Cristo. A Bíblia diz assim: se confessares os vossos pecados a Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para te perdoar. Não tem sacerdote mais, esquece isso. Jesus, Ele é agora o sacerdote. Só Jesus. Aleluia. Jesus se apresentou para os discípulos depois que ressuscitou e disse: eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar lugar. Eu voltarei outra vez, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Jesus disse assim: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. O Espírito Santo vai ensinar vocês em todas as coisas. Não mandou você procurar religião nenhuma, mandou você procurar Cristo. E quando o Nicodemos ouviu Jesus dizer assim: Nicodemos, você tem que nascer de novo, filho. Se você não nascer de novo, não adianta nada que você fez. Deu um nó na cabeça dele. Aleluia. Nascer da água e do Espírito. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a água que limpa o homem. Jesus, quando começou a lavar os pés dos discípulos, Pedro disse: Senhor, não lave somente o meu pé, lave também a minha cabeça, lave o meu corpo. Jesus disse: vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que todos que o adorem o Pai em Espírito e em verdade. Deus deixou para nós a sua palavra. Êxodo capítulo 20, a palavra de Deus diz assim: eu sou o Senhor, não faça imagem de escultura, de semelhança de tudo que está no céu, de tudo que está na terra, de tudo que está nas águas debaixo da terra. Não se dobre diante delas, não ofereça culto para elas, porque eu sou o Senhor teu Deus, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. A Bíblia diz assim, no livro de Deuteronômio, que maldito quem faz uma imagem, maldito quem compra uma imagem de escultura, maldito quem adora. A Bíblia diz também que nada sabem e são ignorantes aqueles que carregam em procissão as suas imagens de escultura, clamam e rogam a Deus que não pode fazer nada. Está vendo essas imagens que tem dentro da igreja católica? É as mesmas imagens que tem dentro do candomblé e na macumba. Vocês estão sendo enganados pelo diabo. Deus não deixou religião nenhuma para ninguém. Adão e Eva não tinham religião, Deus conversava com eles. Deus enviou seu filho. Desde o princípio que Deus deu a palavra para Adão, e Adão pecou porque foi enganado pela Eva. Eva pecou porque foi enganada pelo diabo. E assim as pessoas estão. Jesus disse que as pessoas estão como um cego guiando cego. Se você seguir a pastor, você vai parar no inferno. Se você seguir a padre, você vai parar no inferno. Leia as Escrituras e peça o Espírito Santo para ensinar você. Não é brincadeira.
Não é brincadeira. Muitas pessoas que ouvem essa pregação vai dizer: esse irmão está julgando todo mundo, está falando mal de todo mundo. Sabe por que você está falando isso? Porque você não lê a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia diz que os afeminados, a Bíblia diz que os gays não vão entrar no reino de Deus se ele morrer na prática do homossexualismo. Você vai dizer que a Bíblia está mentindo e não pode falar isso? A Bíblia diz que os idólatras, aqueles que adoram imagem de escultura, que veneram, que se dobram diante de uma estátua, vão para o inferno. Você vai dizer que a Bíblia está mentindo? E que não pode falar? O homem só é liberto quando ele recebe Jesus Cristo, quando ele aceita a palavra de Deus. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, não existe diferença de pecado para Deus. Todo tipo de pecado é pecado. O que vai condenar o homem não é somente porque ele tem pecado, não. O que vai condenar o homem é porque ele rejeita a luz, rejeita Jesus. A Bíblia diz que os feiticeiros, macumbeiros, não entram no reino de Deus. A Bíblia diz que os bêbados não entram no reino de Deus. A Bíblia diz que os ladrões não entram no reino de Deus. Mas a Bíblia também diz que aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Como é que o escravo é liberto? Ele não tem força para ser liberto. Uma coisa você precisa fazer: confesse Jesus Cristo, peça a Jesus Cristo para libertar você, porque ainda que vossos pecados sejam pretos como carvão, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como sangue, ele se tornará branco como uma lã, se você se arrepender e dizer: Jesus Cristo, perdoa os meus pecados. Jesus Cristo, eu quero te servir e te seguir. Não depende de ser evangélico para ser salvo, nem católico, nem religião nenhuma. Deus olha dos céus à terra e procura verdadeiros adoradores. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Entrega a tua vida para Jesus. Muitas pessoas dizendo: mas eu não quero ser evangélico. Você não depende de ser evangélico. Deus não está pregando. Jesus não está anunciando denominação nenhuma, nem tradição nenhuma. O reino de Deus não é desse mundo. A Bíblia diz que o reino de Deus é feito de paz e alegria no Espírito Santo. Então Jesus Cristo vai voltar em breve. Se ele não voltar a tempo, uma coisa é certa: a morte vai bater na nossa porta. E se hoje Deus pedir a sua alma, para onde é que vai a sua alma? Sem o advogado que é Jesus Cristo, sem você receber Ele para justificar você diante de Deus. Receba Jesus, confesse Jesus na sua vida, no seu coração. Não tenha dependência de homem, nem de templo, nem de altar, nem de sacrifício, porque isso são todas coisas passadas. Agora estamos no Novo Testamento, na nova aliança, no sacrifício de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deixe de seguir homem e seja liberto em nome de Jesus. A tradição, o costume, a cultura e o esporte e a religião e a política está levando um monte de gente para o inferno. Jesus disse assim, que aqueles que se tornam amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus. Glória a Deus. O Pedro vai cantar aqui um hino em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Vamos lá pra cá um pouquinho, que não vamos pra cá não.
mas preciso aprender.